especialidade no que diz respeito, obviamente, ao seu Ministério. Ana, há pouco interrompia, queria dar-lhe a palavra outra vez. Isto estarmos frente a frente proporciona conversa, embora lá em casa as pessoas não se apercebam tanto da posição. Os juros que estão a ser praticados com este empréstimo a Portugal são exorbitantes, são mais altos do que nós temos nos nossos contratos de crédito. Se calhar porque o país não está a comprar casa, lá está, se calhar é por isso. Mas tudo isto é bastante... Não é a primeira vez que o FMI está em Portugal, nós éramos todos nós crianças quando isto aconteceu, mas não é a primeira nem há de ser a última vez que Portugal vai estar a braços com dívidas tão grandes. Se olharmos para trás, em retrospectiva, porque eu sou historiadora, não é? Portanto, faço sempre comparações. Quando pensamos no casamento de Catarina de Bragança, que é uma coisa que toda a gente conhece e ouviu falar, a Luísa de Gusmão teve que vender joias e mesmo assim não conseguiu pagar o dote todo. E a senhora esteve quase para ser repudiada pelo marido, porque primeiro não tinha filhos, a Catarina de Bragança, e depois não tinha o dote pago, foi um dos argumentos usados. Mais tarde, já nas guerras liberais, temos a causa de Dona Maria II, Dom Pedro IV quase não consegue pagar, está no cerco do Porto e de repente deixa de ter dinheiro. Deixa de ter dinheiro para sustentar aquela campanha militar imensa, todos aqueles homens. Com o país ainda não aprendemos a lição, então. Não. Aparentemente temos séculos de experiência com dívidas soberanas, mas parece que nós ainda não aprendemos a lição. Quando nós chegamos ao reinado já avançado Dona Maria II, ainda há documentos de Paris a dizer que Portugal está a dever dinheiro, não emprestem mais dinheiro a Portugal, porque Portugal está a dever dinheiro. E estamos a falar de documentos do século XIX. Então agora a Ana percebe porque é que a taxa de juros é tão alta. Claro, quem define a taxa de ninguém juros paga, não é? A taxa de juros aumenta. Porquê é que não são os chineses a emprestar dinheiro a Portugal? Porquê é que não é o Brasil? Isto é, quem empresta o dinheiro é quem vai decidir a taxa de juros. Portugal tem a sua credibilidade do mercado internacional que vai fazer valer a sua taxa de juros. Mais uma vez, é um negócio e as pessoas têm cada vez mais que compreender. Esta palavra troika veio baralhar muito, parece que é a Comissão Europeia, parece que é um organismo internacional governamental. É um negócio bancário, tal como quando cada um de nós vai a uma agência local do nosso bairro pedir um empréstimo para comprar uma casa, um automóvel ou fazer obras em casa. O banco dita as regras, diz esta é a taxa de juros, vai ter que devolver dinheiro e já agora, se não cumprir com estas regras, nós vamos aí e vamos tirar aquilo que é seu. É a mesma coisa que está a acontecer connosco. Portugal precisa de aprender uma lição grande, que é esta questão do endividamento, da poupança e da produtividade. Enquanto Portugal, como nação, como país, isto é, cada português, não é o governo, cada português não aprender esta lição nos ossos, no sangue, nas células do corpo, nós vamos passar séculos e séculos neste estado. Eu acredito que desta vez estamos a aprender a lição e cada vez de uma forma mais profunda. Daniel Sá Nogueira tem um novo livro, chama-se O 11º Mandamento. Ana Cristina Pereira é uma das autoras da Vida Privada dos Bragança. Vamos falar destes livros daqui a minutos no Discurso Direto, porque para já fazemos mais uma ronda aí por casa. Paulo Rosado, em Porto Alegre. Paulo, muito bom dia e bem-vindo ao Discurso Direto. Qual é a notícia que vai comentar, Paulo? Viva! Bom dia, Marcos. Bom dia a ti e aos seus convidados. Olha, Marcos, eu gostava de voltar uma semana atrás, mais ou menos, para comentar dois temas que foram aflorados, e um dos quais é uma medida do Governo que eu considero excelente e que já peca por tardia, que é o teto salarial dos gestores públicos. Portanto, e depois, mas isto é incrível, depois apareceu logo o Sr. António Martins, do Grupo Jerónimo Martins, o Sr. António Sousa, não sei o quê, do Grupo Jerónimo Martins, que veio dizer que esta medida que era um incentivo à mediocridade. Quer dizer, então mas afinal em que ficamos? Estamos a falar da gestão pública, estamos a falar do nosso dinheiro, e o gestor público só tem aqui para casa com a sua missão cumprida e mais nada, e com a consciência tranquila. E até aqui tem sido o quê? As nossas empresas públicas estão na ruína, eles tinham altos salários e os grandes salários são um incentivo a quê? Também à mediocridade. Portanto, a senhora, se tivesse que ela ganhava muito mais dinheiro, teve uma frase completamente infeliz. Portanto, uma medida excelente, só peca por tardia. Outra medida, Marcos, isto não é uma medida, é uma crítica que eu faço àqueles oficiais portugueses, e eu digo oficiais, porque não são eles que vão para a Cova da Moura, não são eles que vão para os bairros problemáticos de Lisboa e dos grandes centros, e depois juntam-se à manifestação que houve no sábado a reivindicar o quê? Qualquer destes senhores tem um salário exorbitante na reforma, e depois vão para ali armados em salvadores da pátria, como foi o caso do Sr. Adel Saraiva de Carvalho, do Sr. Vasco Lourenço. Mas o que é isto? Estes senhores fizeram um 25 de Abril de cravos e andaram a passear chaimitos pela rua. Se tivesse havido uma revolução em Portugal, como foi a espanhola, não estava cá ninguém para contar, se calhar. Portanto, eu não me revejo nessa gente. Tudo bem, agradeço o que eles fizeram pela liberdade de expressão. Foi só que só questão foi liberdade de expressão, mais nada.
Não se armem agora, não se confundem agora em autores, moralistas de todos os portugueses. Portanto, estejam em casa com os netos, ganham muito mais. E deixem esses que vão para a Cova da Moura e para os baixos de Setúbal, de Lisboa e do Porto e combater a criminalidade e que arriscam a sua vida. Esses sim eu gostava de os ver satisfeitos e bem remunerados. São muito mais importantes. E Marcos, olha, agora queria dizer aqui só deixar aqui um bem-aja a um grande benfiquista, o José da Silva Ferreira. E porquê? Eu vou dizer porquê, Marcos. Porquê? Porque o Eusébio deu uma entrevista ao Jornal Expresso, a uma revista que se chama Única, Sim. em que o Eusébio diz o seguinte: não gosto do Sporting, é natural, ele é benfiquista, eu também não gosto do Sporting, eu sou benfiquista, como os sportingistas não gostam do Sporting. Mas depois a polémica que gerou foi isto: o Sporting era o clube dos militares e dos racistas. Racistas não sei se eram, para aí não vou. Agora, que era o clube do regime, foi sempre o clube do regime e das elites foi. Portanto, parabéns ao José pela sua frontalidade. Paulo, bom dia. Obrigado. Obrigado também por estar connosco aqui na TV24. José Mendes, em Lisboa. José, bom dia. Bom dia. Bom dia, viva. Muito Bem-vindo. obrigado por esta oportunidade que me dão. Olha, antes que eu me esqueça, eu quero agradecer ao Sr. Paulo Rosado, que acabou de falar, fazer-lhe um agradecimento e pedir que os portugueses continuem a ter dinheiro para que ele nunca possa vir a perder a sua profissão. É um desejo que eu aqui lhe deixo. Olha, vou ser rápido e sintético, até pelo respeito que todos os telespectadores me merecem. Em relação ao Ricardo Carvalho e ao Bozinho, eu estou totalmente de acordo com o Paulo Bento. Ou se dão exemplos, ou não se dão exemplos. Porque se tivéssemos uma federação à altura, Paulo Carvalho nunca mais envergava a camisola da seleção portuguesa. Porque eu acho que é uma afronta de qualquer atleta negar-se a vestir a camisola da seleção. E como já tenho uma idade assim avançada, lembro-me de um jogador do Benfica, que eu também sou benfiquista, de um jogador do Benfica de seu nome Félix, que era só na altura considerado o melhor defesa central do mundo, ou um dos melhores do mundo, e porque teve uma atitude para com o símbolo do clube, simplesmente o Benfica, que tinha homens com caráter naquela altura, castigou e ele nunca mais foi nada no futebol. Bom, isto para o futebol, porque a seleção ganhou, mas eu continuo triste, porque estão a ir aos subsídios de Natal e de férias e à minha reforma, que eu fui obrigado a descontar 45 anos. Eu fui obrigado. Eu não me disseram, olha, se você quiser descontar para a Segurança Social, desconta, se não quiser, desconta, põe no banco ou a prazo, como muitos fizeram, com as profissões liberais, não é? Que são a clientela do PSD e do CDS. Porque há muitos que não descontaram o mínimo dos mínimos e hoje têm moradias, têm apartamentos dos quais tiram um grande rendimento. E eu, da minha reforma, não tive rendimento algum. Agora vou passar a agradecer. Agradecer ao Tenente-Coronel Vasco Lourenço e a todos os capitães de Abril pelo que fizeram, deram a liberdade ao povo e por essa liberdade nós hoje temos aqui a possibilidade de estar a falar no seu programa. Portanto, eu não sou ingrato. Mas também agradecer ao Partido dos Verdes, aos comunistas, à CDU e ao Bloco de Esquerda por se terem aliado à direita para derrubarem o governo de então. Não estou a dizer que fosse um bom governo, mas o que é certo, isto vai ficar na história, como é óbvio. Depois destes agradecimentos, eu ia-lhe, se me permite, vou-lhe fazer um pedido, ou melhor, uma sugestão. Eu tenho visto e ouvido o professor Dr. João Ferreira do Amaral falar muitas vezes que nós podíamos sair e devíamos sair do euro. Bom, penso que ninguém põe em causa a credibilidade e a sabedoria do professor Dr. João Ferreira do Amaral, até porque faz parte do Conselho Económico e Social. Ia sugerir, não sei se o meu amigo tem poderes para isso ou não, mas sugerir aí à direção, à administração da TVI, para que se faça um debate entre o professor Dr. João Ferreira do Amaral e outros, mas especialmente ao Dr. Medina Carreira. Eu gostava de ver um frente a frente entre o professor João Ferreira do Amaral e o professor Medina Carreira, tá? Quem sabe, José, quem sabe. Obrigado pela sugestão. Muito bom dia. Muito obrigado. Estamos a 16 minutos das 11 e vamos falar agora um pouco dos livros, dos novos livros dos meus convidados aqui do Discurso Direto. Vou começar pela Ana Cristina Pereira, que é uma das autoras. Ela é historiadora e é uma das autoras da vida privada dos Bragança. E Ana, este livro vai no seguimento do outro, do Amantes dos Reis de Portugal. Podemos falar aqui numa sequência ou não? Não. São coisas diferentes. Nas Amantes dos Reis de Portugal nós falamos da história mais íntima das relações humanas, amores lícitos e muitas vezes ilícitos da Casa Real, mas de toda a história de Portugal, portanto, desde os primeiros reis até 1910. Neste livro nós quisemos ir procurar a vida privada dos Bragança. Privada no conceito que tinha na altura. A vida que se distingue da parte pública.
Os reis não enquanto reis, mas sim enquanto pais que castigam os filhos, as traquinices dos filhos, que se preocupam, que choram com as mortes, que estão em bailes mas não podem dançar porque estão a representar o seu papel de reis. E procurámos essas pequenas histórias da vida cotidiana. Não só quem servia ao rei, como é que se organizava o serviço no palácio, mas agora, sabendo que as pessoas, depois de lerem, podem ir visitar os palácios e verem aquilo com outros olhos. Chegarem à cozinha e perceberem para que é que servia todos aquele apanágio de louças e de metais, e perceberem que um palácio era composto por centenas de pessoas, desde os cargos maiores, que serviam o rei no seu dia-a-dia, que controlavam a comida, que era muito importante, porque havia sempre risco de envenenamento, e até à moça de retrete que limpava as necessidades das pessoas. Essas sim fundamentais, porque, por exemplo, uma princesa só podia ter relações com o seu marido se fosse já menstruada. E tudo isso é público. Tudo isto aparece nas crónicas, nos relatos, nos embaixadores estrangeiros, comentam toda a intimidade da vida de cada membro da família real. Sabemos Ana, tudo. E depois da leitura do seu livro, então este novo livro, A Vida Privada dos Bragança, quais são então esses palácios que sugeres visitar, para depois perceber então a... Sugiro, sem dúvida nenhuma, o Palácio da Pena, que é uma obra emblemática da arquitetura já do século XIX e que tem exposições sempre muito bem organizadas, exposições muito boas. Sugiro o Palácio das Necessidades, que está aberto para visitas, com o quarto de Dom Pedro V, ainda exatamente como era e como descrevemos na morte. Sugiro o Palácio de Sintra, Palácio da Vila, que continua a ser gratuito, até ver aos domingos de manhã e aos feriados. Vamos ver até quando. Portanto, é melhor aproveitarem. Palácio de Queluz, estamos aqui perto de Lisboa. Palácio de Vila Viçosa, para aqueles que estão mais no centro. Esse era o preferido de Dom Carlos, escreveu, não era? Sim, Vila era Viçosa. por causa daquelas coutadas maravilhosas para caçar, aqueles terrenos de caça fantásticos, aqueles piqueniques, aqueles lautos banquetes feitos no campo, em que iam os criados com a mesa às costas enquanto os senhores iam caçar, montava-se a mesa e fazia-se um piquenique. A Vida Privada dos Bragança. Agora falemos do 11º Mandamento, o novo livro de Daniel Sá Nogueira. É o livro do mesmo autor do best-seller Trate a Vida por Tu. E assim, Daniel, de repente, olhando aqui para a apresentação do seu livro e para a capa, só um mandamento pode salvar o mundo, só uma mulher o pode revelar, o 11º Mandamento. À partida, podemos estabelecer alguma ligação com a Igreja ou nem por isso? Podemos estabelecer alguma ligação com a Igreja, porque eu aqui falo de várias religiões. E na Igreja Católica, que se rege pela Bíblia, há de facto um 11º Mandamento. E eu, quando descobri o 11º Mandamento escrito, está num dos livros da Bíblia, que eu revelo neste livro, fiquei surpreendidíssimo, porque pensava que só havia 10 mandamentos. Curiosamente, o 11º Mandamento é o único, já agora que fala pela positiva, isto é, em que nos manda fazer algo, em vez de dizer não faças isto e não faças aquilo. E também, muito curioso, é que está escrito na Bíblia em que diz este é o 11º Mandamento. Portanto, acho que é uma grande revelação. E aproveitei e escrevi um romance da vida íntima, não de Bragança, mas sim da Maria. Da Maria, que é uma professora portuguesa, é igual a todos nós, tem uma filha, está casada, vive num país num colapso económico, não sei se nos diz alguma coisa neste momento, e que ultrapassa uma série de desafios, acima de tudo, dentro dela, para conseguir solucionar a vida dela. E a Maria, tal como o Daniel, descobre este 11º Mandamento ao ler a Bíblia ou há uma outra descoberta? Há várias descobertas que ela faz. Ela não está a ler a Bíblia quando descobre o 11º Mandamento. Acima de tudo, eu diria que ela está a ler a própria vida dela. Ela acaba por viajar muito, conhece vários mestres em vários países e lentamente vai recolhendo pistas aqui e ali. E há um dia que ela tem uma revelação, descobre o mandamento e, quem sabe, chega a salvar o mundo. Estamos a 11 das 11. Vamos ouvir Maria Silveira em Lisboa. Maria, olá, bom dia, bem-vinda. Olha, muito bom dia. Muito bom dia. Então, para já os meus cumprimentos ao senhor jornalista e aos seus convidados. Muito obrigado. Olha, eu gostaria de falar de política, mas talvez por aproximação do que se passou ontem, gostaria de dar em primeiro lugar os parabéns à seleção. Só gostaria também que futuramente pudéssemos ver a mesma entrega, mas duvido que seja assim. E porquê? É uma seleção que normalmente funciona bem sob pressão. E qual era a pressão? Era uma raiva total à Bósnia, era possivelmente a saída de Paulo Bento e também a saída do europeu. Isso não tem nada a ver com a qualidade individual dos jogadores, que nós todos sabemos que é muito boa. Mas muitas vezes eu tenho pena de ver alguma certa desplicência em jogo.
Eles não jogam normalmente para a excelência. Jogam para o mediano, jogam para o bom, e eles têm que ter os olhos na excelência, porque senão vamos ao europeu, mas possivelmente teremos algum desgosto. Isto no caso dos jogadores. No caso de Paulo Bento, deve ser um bom técnico, tem mostrado sim competência, mas do ponto de vista humano, e penso que a sua convidada até já falou, faltam-lhe algumas coisas. A inflexibilidade, a dureza, a intolerância, a falta de diálogo nos momentos certos não tem que ser sinónimo de indisciplina. Ou seja, Maria, desculpe interrompê-la. Vamos imaginar que Bozinho e Ricardo Carvalho pediam desculpa a Paulo Bento. Ele devia aceitar esse pedido e levar estes dois jogadores ao Euro, na sua opinião? Não, para já não seria exatamente um pedido de desculpa público. Devia haver um encontro, um diálogo. E depois daí, então, para a opinião pública, para a parte mediática, eles então falariam. Mas teria que falar em privado. Dar exatamente a capacidade que ele não tem de diálogo. E eu tenho pena, porque seria muito mais completo. É um bom treinador, mas falta qualquer coisa. E essa é que é a pena. Espero bem que o futuro possa fazer alguma coisa em relação ao Paulo Bento, porque já lá tem muitas qualidades, mas falta talvez a dirigente de homens. Olha, Maria, já era só isso, ficará bom dia. a oportunidade da parte política. Muito obrigada. E muito obrigado pela sua participação aqui no Discurso Direto. Volte sempre. Muito obrigado. Estamos a 8 minutos das 11, fazemos aqui uma última ronda em estúdio com os meus convidados, com os autores Daniel Sá Nogueira e também Ana Cristina Pereira. Ana, o seu livro A Vida Privada dos Bragança, e já não é o primeiro então, há pouco falávamos dos amantes dos reis de Portugal. Ana, para se escrever uma obra destas, é preciso ser apologista do regime ou, melhor ainda, termos aquele distanciamento suficiente para podermos abordar as histórias de uma outra forma? Não, nós somos historiadoras. Eu e a Joana Trónia, que não pôde estar aqui, mas que nós somos duas autoras. A Joana está a fazer doutoramento, nós somos ambas mestras em História Moderna. A Joana prosseguiu no doutoramento e isto que aqui está é um livro de história. Não há aqui apologias nem monárquicas nem republicanas. É que eu, nós somos historiadoras. Certo. Tudo o que está aqui é metodologia científica, tratamento de fontes, são as mesmas fontes que para os trabalhos académicos, Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Espanha, de França, e o tratamento que aqui está é o tratamento que nós damos ao trabalho académico. O vocabulário é que é naturalmente diferente. Esta é uma obra de história de divulgação. O que nós queremos é que as pessoas percebam que a história é muito mais do que as datas, as cronologias, que tem muito mais do que isso. Nós queremos que as pessoas vibrem, como vibraram ontem a cantar o hino da seleção, que vibrem a ler o Ultimato em inglês e a perceber porque é que a música nasce e qual é a reação e o que é que isso provoca na corte e na sociedade. Portanto, o que nós aqui pretendemos é que as pessoas se deslumbrem com os bailes, assistam aos casamentos, chorem nas mortes, porque não? Porque nós somos historiadoras, mas as pessoas viveram como nós. Façam uma viagem no tempo, não é? Façam uma viagem no tempo. Um tempo. Mas isto é história com H grande, enquanto o acordo ortográfico não mudar, história com H grande, embora já escrito ao abrigo do novo acordo. Daniel, a última pergunta para si, não sei se nesta altura nos pode revelar qual é o 11º mandamento. Eu não posso revelar qual é o 11º mandamento, mas posso revelar que é sem qualquer sombra de dúvida, a solução para o bem-estar na casa de cada família neste momento. Nós temos que começar a olhar uns para os outros com mais amor, com mais carinho, com mais empatia, com mais relação, com mais querer, com mais amizade, uns para os outros dentro do seio da nossa casa, depois um pouco mais longe e depois como país. Mais uma vez, repito, nós temos que cantar o hino nacional primeiro dentro de nós. Os valores podem ser a resposta para a saída da crise, por exemplo? E o que nós estamos a ver é uma crise de valores. Portanto, não estamos a ver uma crise financeira. A crise financeira é simplesmente a superfície daquilo que é a crise de valores. Em Portugal, nós temos alguns valores que vão ter que alterar. Vamos ter que passar de falar de taxa de desemprego e vamos ter que deixar de falar de emprego para produtividade. Deveria-se falar de taxa de produtividade ou falta de produtividade no nosso país. Vamos ter que passar do consumismo para a poupança. Vamos ter que passar do individualismo para o coletivismo, para a contribuição. E nesse sentido, sim, os valores do nosso país neste momento estão a ser postos em questão e estamos num momento histórico. Temos uma oportunidade de recriar o nosso país, de recriar os valores sobre os quais a gente se quer assentar. O 11º mandamento, o novo romance de Daniel Sá Nogueira e também em destaque A Vida Privada dos Bragança, com a minha convidada Ana Cristina Pereira. Aos dois, muito obrigado pela vossa presença aqui no Discurso Direto. Peço desculpa, encerrar o programa sem falar dos 89 anos de Saramago, se fosse vivo.
Faria então hoje esta nota aqui final 89 do anos Discurso e hoje a Antena 2 vai ter um programa especial hoje à tarde, porque não ouvir, para aprender ainda mais sobre o Prémio Nobel da Literatura, um grande português, não é só seleção. E Ana parabéns, Cristina Saramago, e Pereira. parabéns, Portugal. E Daniel Sá Nogueira, muito obrigado, bom dia aos dois, muito obrigado pela vossa presença aqui no Discurso Direto. Ficamos por aqui, às 11 em ponto, a Ana Sofia Cardoso atualiza toda a informação aqui na TV24, por isso mesmo, continuem connosco e tenham uma ótima quarta-feira.